Eduardo, as palavras ao relator. Presidente, eu queria inicialmente agradecer ao Dr. José Eduardo Angel Alckmin pela sempre objetiva sustentação e exatamente indo aos pontos mais importantes que aqui são debatidos. Eu fiz uma emenda descritiva e me proponho a ler os seus vários itens, e se algum colega pretender, eu posso ler a totalidade do voto. Talvez fosse útil ler apenas um trecho curto, histórico, do próprio voto, que em poucos parágrafos faz um apanhado exatamente daquilo que estamos discutindo neste processo. Dentre os inúmeros fatos alegados na inicial, o parquê apontou esquema fraudulento iniciado após a posse de José Bernardo Ortiz, em 21 de janeiro de 2011, como presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, órgão integrante da administração indireta do Estado de São Paulo e vinculado à Secretaria Estadual de Educação. Aduziu que teria sido montado por José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior, ainda em 2011, com a conivência do seu genitor, visando a arrecadação de recursos financeiros para a disputa do cargo de prefeito de Taubaté nas eleições de 2012 e consistia em direcionamento de licitações relativas a materiais escolares em favor de determinadas empresas, em especial a de nome Diana Paulucci, representada pelo seu diretor comercial Djalma Santos, de modo que o pré-candidato oferisse porcentagem para posterior uso em campanha. Sustentou, por fim, que o esquema viera a ser posteriormente denunciado por Djalma Santos, o qual teria deixado de receber porcentagem que também lhe era cabível nas fraudes. E aqui eu passo em duas palavras a um resumo do que ocorreu na primeira instância, ou melhor dizendo, nas instâncias ordinárias. Em primeiro grau de jurisdição, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, cassando-se diplomas de José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior e de Edson Aparecido de Oliveira e declarando-se inelegibilidade do primeiro pelo prazo de 8 anos. O pai de Ortiz Júnior, José Bernardo Ortiz, foi absolvido e eu continuo, mas omito esta passagem. Foram interpostos recursos eleitorais por ambas as partes, pelo Ministério Público e também para reconhecer a participação de José Bernardo Ortiz e a aplicação de multa a todos os envolvidos e pelos demais, objetivando a improcedência do pedido. O TRE negou o provimento aos recursos eleitorais dos candidatos e da coligação e, de outra parte, proveu o recurso do parquê, somente para estender a inelegibilidade a José Bernardo Ortiz, assentando-se assim sua participação no esquema. E aí eu continuo, trago transcrições de depoimentos, enfim, uma série de pontos que eu omiti na emenda essa que se concentra apenas nas questões jurídicas. Eu começo afirmando que o artigo 105A da Lei 9.504, que vera na seara eleitoral a adoção de procedimentos contidos na Lei 7347/85, deve ser interpretado conforme o artigo 127 da Constituição Federal de 88, no qual se atribui ao Ministério Público prerrogativa de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e de interesses sociais individuais indisponíveis, e o artigo 129.3, que prevê inquérito civil e ação civil pública para proteger interesses difusos e coletivos. Trago aqui um precedente da relatoria do ministro João Otávio de Noronha.
2. O afastamento de prefeito e vice-prefeito é plenamente cabível em ação de investigação judicial eleitoral, ainda que julgada após diplomação de candidatos, sendo desnecessário ajuizar-se a ação de impugnação de mandato eletivo para este fim. Este ponto foi bem destacado pelo Dr. Alckmin na sua sustentação oral. Entendimento em sentido diverso contraria os princípios da celeridade e economia processuais e também o artigo 22(14) da Lei Complementar 64. 3. Fatos ocorridos em período muito anterior à eleição podem ser apreciados sob ótica de abuso do poder, quando o produto da conduta ilícita, no caso, recursos financeiros obtidos mediante fraude em licitações, venha a ser posteriormente empregado em campanha, etapa crítica do processo democrático de votação de candidatos. 4. O TRE São Paulo entendeu que o esquema de fraude em licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, com uso a posteriori na campanha de José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior de recursos ilicitamente oferidos, configurou abuso de poder político e econômico, assentando terem sido demonstradas ingerência do candidato no órgão estatal, forma de condução das negociações, finalidade da conduta e ainda conivência de seu pai, José Ortiz, que era presidente da Fundação. Conclusão em sentido diverso demanda como regra exame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária teor da súmula número 7 do STJ. E por isso as citações, as transcrições que eu fiz de depoimentos, para mostrar que nós não podemos aqui ir contra a conclusão estabelecida pelas instâncias ordinárias. 5. A manipulação de licitações para financiar a campanha, desvirtuando-se a coisa pública em benefício próprio e em detrimento dos demais adversários, com desequilíbrio da disputa eleitoral e influência na legitimidade do pleito, além de improbidade administrativa e ilícito penal, é suficientemente grave para cassação de diplomas e imposição de inelegibilidade, não se podendo levar em conta de forma isolada o montante de recursos empregados, mas ainda quando se considera que aqui é um recurso da educação, gravidade assemelhada aos recursos para a saúde. Requisito do artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64, preenchido. O recurso, passo agora ao recurso especial do Ministério Público Eleitoral. O TRE de São Paulo não apreciou a conduta em discussão sob ótica dos incisos 1º e 2º do artigo 73 da Lei 9.504, motivo pelo qual a súmula 282 incide no caso por analogia ou falta de pré-questionamento. Além disso, ao apontar suposto uso de servidores da Fundação para fins eleitorais, o parquet deveria ter indicado ofensa ao inciso 3 do artigo 73. E agora a conclusão. O dispositivo, então, é o seguinte: recursos especiais de José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior e da coligação Taubaté, contudo, de novo, desprovidos, e recurso do Ministério Público Eleitoral não conhecido, pedido na ação cautelar julgada improcedente, com revogação da liminar outrora deferida. É como o voto, presidente? Gente, relator nega provimento ao recurso do prefeito e procedente a cautelar. Ministro Henrique Neves. Senhor eminente relator, eu cumprimento a sustentação feita pelo ministro, pelo advogado Eduardo Alckmin. Eu fiquei na dúvida num ponto nesse caso. Porque esses fatos todos realmente são gritantes, mas pelo que consta do memorial, do acórdão regional e pelo que eu compreendi do voto de Vossa Excelência, todos esses fatos ocorreram em 2011. Esses fatos seriam voltados a uma licitação que ocorreu em 2011. Em 2011 se fez um pagamento a alguém, que esse alguém posteriormente, em 2012, veio a trabalhar na campanha do candidato.
E aí, por conta disso, é que se quer dizer que este ilícito que está sendo apurado, não na área penal, porque parece que o inquérito foi arquivado, ainda que por falta de provas, não sei, mas há uma ação civil pública para examinar a improbidade. E aí quer se dizer que essa situação, um ano antes da eleição, teria reflexo no pleito eleitoral? É essa a hipótese? A questão aqui é de nexo de causalidade. O nexo de causalidade, para mim, e é assim para o direito, é ontem, antes de ontem ou... Sim, mas essa é a minha dúvida. Qual exatamente... A vinculação está nos depoimentos. Isso está nos autos. Eu não posso apreciar, o máximo que eu posso apreciar é a tese jurídica, em abstrato, acerca desse aspecto que Vossa Excelência está colocando, que ao final das contas tem a ver com o nexo de causalidade. E o nexo de causalidade é atemporal. Não importa se foi ontem ou antes de ontem. Então, qualquer pessoa que cometer algum ilícito no anterior, se futuramente vier a ser candidato, nós vamos presumir que aquele dinheiro daquele ilícito foi utilizado na campanha. A minha dúvida é justamente no nexo. Qual o que liga isso à campanha? Essa indagação de qual é o nexo de causalidade entre um fato e o resultado é que o ministro Hermes está dizendo. O fato é incontroverso. Então, o fato, em sendo controverso da vida, da representação, ele tem repercussão eleitoral. Agora, analisar se há nexo ou não de causalidade, essa é uma questão que não é sindicável aqui, pelo que eu entendi que o ministro Hermes está dizendo. Apenas no item subsequente ele diz: a manipulação ilícita da licitação com desvio de recurso público, para ele é suficiente para caracterizar o ato que conduz à conclusão do seu voto. Eu acho que esse nexo de causalidade que nós aqui analisamos de maneira usual e, no meu modo de ver, promíscua e irregular, é uma análise de matéria fática, né? Então ele não consegue analisar isso. A indagação de Vossa Excelência tem um componente jurídico, que esse sim eu analiso, ou seja, o que nós temos que verificar é se o liame tem vinculação. Realmente eu não estou entendendo. É isso. Agora, o plus que Vossa Excelência quer que eu analise, eu só poderia analisar se eu reavaliasse toda a prova. Eu não tenho condições de fazer isso aqui. Mas, pelo que eu pude compreender,